Um avião comercial, no procedimento final, ou seja, no momento em que está próximo à aterrissagem, atinge um ângulo chamado de glide slope, no qual o avião começa a descer com velocidade constante, sob a ação unicamente de três forças, chamadas de peso, arrasto e sustentação. Tá? Então aí estão as três forças em vermelho, né? Das alternativas abaixo, assinale aquela em que está corretamente descrita a relação de condição de equilíbrio dinâmico em relação ao eixo X. Professor, o que seria equilíbrio dinâmico, né? Bom, um corpo está em equilíbrio mecânico, né? Ou enfim, quando a gente fala de equilíbrio, deixa eu marcar aqui. Vamos lá, quando a gente fala de equilíbrio, a gente pode ter o equilíbrio mecânico, né? A gente pode ter equilíbrio dinâmico ou cinético e equilíbrio estático. No equilíbrio dinâmico, considerando que o corpo é um corpo pontual, né, como é esse caso, enfim, a gente não está analisando dimensões para entrar em outras análises como momento, enfim. O que é o equilíbrio mecânico de um corpo? Basicamente, um corpo pontual. Esse corpo ele tem velocidade constante. No caso, então, esse avião, quando ele está chegando perto da aterrissagem, ele se move com velocidade constante, como ele disse aqui no enunciado, a velocidade constante. Então está tudo certo. Tá? A título de curiosidade, além do equilíbrio dinâmico, tem o equilíbrio estático, né? Que é quando o corpo está em repouso. E aí a velocidade é zero. No caso aqui, o equilíbrio dinâmico é velocidade constante, não nula, né? Porque se a velocidade for nula, aí a gente tem equilíbrio estático para corpos pontuais. Legal? Bom, mas isso não vai fazer diferença para a gente aqui. A única coisa que a gente quer saber é, quando a gente fala de equilíbrio, seja ele dinâmico ou estático, ou seja velocidade constante não nula ou velocidade em repouso, nas duas condições, a força resultante é nula. Legal? Força resultante nula significa que o corpo não acelera, ou seja, velocidade constante. Pode ser constante não nula ou constante igual a zero, né? Nula, não importa. Força resultante igual a zero já impõe equilíbrio dinâmico para corpos pontuais. Tá? O que isso quer dizer então? É uma questão de operação vetorial, onde a gente tem que somar essas três setas e tem que dar zero. Essas três setinhas vermelhas somadas tem que dar zero. Então a gente já começa assim, ó. Se a força resultante é zero, a soma de L com W com D é zero. Porém, todas as alternativas não estão em notação vetorial. Elas estão trabalhando com a intensidade, com o módulo da força e as suas componentes. Tá? Então o que a gente tem que tomar um cuidado aqui? Eu posso te falar o seguinte, como a gente já sabe trabalhar com componentes, né? Vou pegar qual cor aqui, talvez eu pegue o lilás. Bom, esse vetor L, no eixo Y, a gente pode falar que é L cosseno θ, né? Tá adjacente ao ângulo θ. Então esse cara aqui vale L cosseno θ. Essa é a intensidade dessa componente no eixo Y. Ao passo que no eixo X, a componente vai ser L seno θ. Perfeito. Agora vamos decompor a outra força. Vou usar o verde aqui. A força D no eixo X, ela é D cosseno θ. E no eixo Y, professor? No eixo Y, ela é D seno θ. Olha só, cateto oposto, né? Eu não vou anotar aqui que está muito próximo, vou colocar aqui, ó, D seno θ. E a W? Bom, a W, vou deixar de preto aqui. A W a gente tem aqui, ó, a componente oposta ao ângulo θ, W seno θ. Na verdade, não é nem assim como eu coloquei, né? Eu cometi um erro muito forte aqui. Quando a gente quer trabalhar as componentes, o triângulo tem que estar a 90 graus aqui, né? Então, pronto, agora está correto. A componente no eixo X é essa daqui, W seno θ. E no eixo Y, professor, aí temos esse cara aqui, que é W cosseno θ. O que a gente pode afirmar? Quando a gente olha o eixo Y, as forças têm que se anular. Então, a gente tem que L cosseno θ mais D seno θ é igualzinho a W cosseno θ. Essa é a primeira coisa. Vamos ver se a gente acha isso? L cosseno θ
mais D seno θ igual a W cosseno. Quase, né? Faltou o cosseno, essa daqui. Faltou o W cosseno para essa estar certo. Vamos analisar agora o eixo X. O que o eixo X nos traz? L seno θ, que é essa componente aqui, ó, L seno θ, mais W seno θ, são as duas componentes que apontam para a esquerda, tem que ser igual a D seno θ, D cosseno θ. D cosseno θ, que é esse cara aqui. Esse cara aponta para cá e as outras duas para cá. Então, a soma de L seno com W seno tem que ser igual a D cosseno. Vamos tentar achar? L seno mais W seno, D cosseno, letra D de jeans. É uma questão mais até de decomposição vetorial, né? A gente treina tudo, é difícil separar, né? Mas o que é importante dessa operação que a gente fez aqui? A soma dos vetores tem que dar zero. Né? E aí a gente traz as componentes para chegar nessa conclusão. A gente zera tanto no eixo Y quanto no eixo X. Bem interessante, né? Inclusive eu queria que vocês notassem que se a gente somasse esses vetores, um vetor em diagonal com outro vetor em diagonal aqui um pouquinho menor e para cá, se você somar esses dois vetores, regra do paralelogramo, vai dar um vetor para cima, que é exatamente igual ao peso do avião, que é o W. Significa que a soma de L com a soma de D, que aponta para cima, ela tem a mesma intensidade de W que aponta para baixo. Né? Ou seja, se eu somar tudo dá zero. Espero que vocês tenham gostado. Abraços e bons estudos.